Olá, queridos, que a graça e a paz estejam em seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do nosso bate-papo teológico. Hoje eu estou recebendo aqui comigo o nosso amigo João Antônio Martins, esse jovem abençoado que vai trocar ideia conosco sobre um assunto muito interessante. Nós vamos conversar um pouco sobre teologia. Para quem não sabe, o João é um pregador da palavra, um ensinador, ele é estudante de teologia, congrega ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Goiânia. Tem um livro escrito juntamente com o pastor Reginaldo Cruz, esse livro aqui bem bacana, Aprendiz de Teologia. E ele veio ministrar numa conferência nossa aqui em Garapava, de jovens, e nós aproveitamos a ocasião, o ensejo, para que ele nos abrilhantasse com a sua presença no nosso bate-papo teológico. Nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, que tem alguns aspectos interessantes, falando um pouco sobre teologia, principalmente para você, jovem, moça, rapaz, irmão, obreiro da igreja, que tem o desejo, o anseio de cursar um curso teológico, de ingressar numa instituição teológica para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós louvamos a Deus, João, por sua vida. Seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo teológico, aqui no nosso canal no YouTube. Amém, pastor Éder. É uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouco sobre alguns pensamentos a respeito da teologia que, pela graça de Deus, hoje muitos jovens têm se despertado a estudar, a buscar, e esse projeto desse bate-papo teológico eu tenho certeza que é muito significante para essa geração. O senhor já fez menção do nosso livro, Aprendiz de Teologia. Esse livro nasceu justamente dentro dessa causa, ao observarmos essa procura do conhecimento teológico que está se desenvolvendo na juventude. Ao lado do professor Reginaldo Cruz, que é professor na Faculdade Assembleiana do Brasil, que já desenvolve há mais de 18 anos um ministério de exposição, de ensino, e diariamente nós recebemos, e anterior a isso também já recebíamos, mensagens de alguns jovens com muitas perguntas relacionadas a qual a necessidade do conhecimento teológico. O que isso pode se tornar ou me fazer diferente numa sociedade? O que isso pode somar no meu ministério? Então, nós desenvolvemos esse livro justamente nessa perspectiva de um guia para novos estudantes de teologia. Então nós desenvolvemos um diálogo entre professor, com a vasta experiência no campo teológico, e aluno, no caso eu que estou ingressando aí já no segundo ano de teologia, o que a gente observa essa necessidade, esses aspectos, como que a teologia contribui, o que despertou esse anseio, seja do professor Reginaldo como o meu, a buscar esse conhecimento, a desenvolver esse ministério, essa vocação. Muito bacana. Aprendiz de Teologia, da editora Cruz. Um livro muito bacana, eu já li ele ontem e muito bem produzido. Parabéns ao pastor Reginaldo Cruz, a você, João Antônio Martins. Então, Aprendiz de Teologia. Só para a gente introduzir o assunto, aonde esse livro pode ser encontrado? É encontrado pela um site na internet? Esse livro pode ser adquirido no site da editora Cruz. www.editoracruz.com.br. Lá você vai ter acesso a esse livro para que você possa adquirir. É isso aí, eu indico, ontem falei aqui com os jovens da igreja que é muito importante que eles adquiram, porque com certeza vai ampliar a sua visão sobre a importância de nós nos prepararmos para aprendermos a palavra e servirmos a Jesus melhor. João, é muito gratificante receber você. Esse assunto que nós vamos abordar, falando um pouquinho dessa relação enquanto aluno, enquanto vocacionado, despertado para o conhecimento do campo teológico, é importante a gente começar elencando aqui, listando aqui as razões que o nosso internauta que está nos assistindo agora, ele tem para se estudar teologia. Nós vamos abordar aqui alguns mitos mais à frente
alguns tabus que foram inculcados, principalmente no meio pentecostal, sobre teologia. Então, quando se fala em teologia, há um preconceito, uma certa rejeição. Graças a Deus isso está sendo diluído ao longo dos anos. Louvamos a Deus por isso. O João mencionou aqui que está havendo uma procura, uma demanda em relação a esta questão, o estudo teológico. Isso é muito importante. E nós queríamos começar falando aqui, João, sobre algumas razões para despertar as pessoas a ingressarem, a buscarem o conhecimento teológico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos sim. Essa questão é uma questão muito importante, porque essa necessidade do conhecimento, sim, eu pelo menos particularmente enxergo essa razão do estudo teológico como uma necessidade. E uma necessidade muito necessária. E há uma contribuição do teólogo Clodovis Boff, que ele diz que fazer teologia é ver tudo à luz da palavra de Deus. Então aqui nós já temos uma importante significância do que é teologia, com o estudo das Escrituras. Justamente parte disso, é um estudo das Escrituras. O significado de teologia parte lá de uma palavra grega, logos, conhecimento, essa questão da discussão, dessa busca, ou seja, todo diálogo que parte de coisas de Deus, relacionados a Deus, a esse princípio, a pessoa, mesmo que indiretamente, já desenvolve teologia. Seu discurso, seu testemunho, suas exposições, ela pratica teologia. Então, por que eu devo estudar teologia? Essa busca pela compreensão teológica se desenvolve necessariamente nisso, de compreender melhor as Escrituras e de que maneira, a partir disso, eu irei contribuir com a sociedade, com o púlpito e particularmente para a minha vida cristã, para a minha prática diária. É interessante que quando se fala de teologia, o pastor Gunnar Berg escreveu um livro muito interessante, está inclusive à disposição de vocês, se alguém puder adquirir, está me assistindo, faça isso. Todo cristão, de alguma forma, é um teólogo. O título do livro é Todos Nós Somos Teólogos. Você é teólogo e não sabia, é o título do livro. E na verdade é isso. No sentido lato do significado do termo teologia, nós temos isso. Se você, ao abrir as Escrituras, ao vir à igreja, ao ouvir um sermão, ao refletir sobre o que você está sendo ministrado pela palavra, ao abrir as Escrituras, ao ler as Escrituras, o que você está fazendo é um labor teológico. Agora, eu listei aqui duas razões essenciais que eu julgo, na minha visão, serem importantes para o crente, o irmão, a irmã, fazer teologia. Em primeiro lugar, se você é vocacionado, se você for vocacionado, foi chamado por Deus, sente no seu coração o desejo de fazer a obra de Deus, de militar no ministério, você precisa se preparar. Porque a teologia, ela lhe equipará para que você possa servir melhor. Uma das razões é essa. Se você é vocacionado, você, através do estudo teológico, você terá um melhor preparo para servir dentro da área que Deus te chamou. Eu não tenho dúvidas da sua chamada, mas eu tenho sérios receios daqueles que sentem uma chamada, mas não querem se preparar. O estudo teológico, ele nos prepara, ele nos equipa para que nós possamos servir a Deus melhor. Lembrando sempre, antes que os haters apareçam aí, deixa eu te dizer algo. Abrindo um parênteses aqui, nós estamos falando no campo humano, porque nós sabemos do poder capacitador do Espírito Santo. Isso é inegável, não é isso que está em pauta aqui hoje. O que está em pauta aqui hoje é o aspecto humano. E no aspecto humano, tudo que está à nossa disposição para nós fazermos, nós devemos fazer para nos prepararmos. É uma questão óbvia. Então,
se você tem o desejo, você é um vocacionado, você precisa se preparar para servir no ministério de forma melhor. Segundo, todo crente genuíno, ele tem, gerado pelo Espírito Santo que habita nele, o desejo de aprender mais a palavra de Deus. Eu falo cristãos genuínos porque o cristão verdadeiro, ele tem paixão, ele tem fome e sede da palavra. Ele tem o desejo, ele quer cultivar, ele quer aprender a palavra, ele quer saber a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E à medida em que nós temos esse desejo, esse anseio de querer conhecer mais a palavra de Deus, automaticamente isso vai nos conduzir ao ramo do estudo teológico. Porque a teologia, ela nos proporciona uma aprendizagem sistemática das doutrinas bíblicas, dos aspectos que circundam as Escrituras. Então, eu elencaria aqui, meu amigo João, esses dois pontos. Primeiro, para os vocacionados, isso fará com que você sirva melhor. Segundo, você que é um cristão que não sente nenhum tipo de vocação ou chamada específica, eu diria a você, se você é um cristão genuíno, você tem desejo de aprender a palavra. E automaticamente você vai desembocar nesse rio, que é o rio do estudo teológico. Porque estudar teologia fará com que você tenha um conhecimento sistemático das Escrituras. Então uma coisa acaba se ligando à outra. Isso é muito importante. Você concorda comigo, meu amigo? Concordo sim, pastor. E uma realidade, um ponto muito necessário que a gente observa, o próprio Jesus, o próprio Cristo, com 12 anos, no templo, ele é reconhecido pelo seu conhecimento. Está diante de mestres e está falando com muita profundidade. E o que fez com que Jesus tivesse essa profundidade foi justamente esse preparo. Então, no desenvolvimento ministerial, esse preparo é muito importante. Nós temos Paulo preparado, nós temos os apóstolos que desenvolveram esse preparo para exercer a sua vocação. Hoje é muito belo como a gente vê o crescimento e o desejo de jovens pelo ministério. Mas, em contrapartida, a gente vê que em todos os momentos, seja redes sociais, seja públicos, há também aqueles que são descompromissados com a verdade do Evangelho e, de alguma forma, ainda compartilham coisas que de nada têm alicerce bíblico. Mas eu glorifico a Deus porque tem se levantado uma geração, por exemplo disso, a mocidade aqui em Garapava, uma juventude sedenta pela palavra, enquanto a gente expõe o texto com a Bíblia aberta, buscando se aprofundar. Então, essa realidade, como o pastor Weder muito bem enfatizou, dessa necessidade para um preparo vocacional, e não somente isso, porque a saúde da igreja, ou a saúde da vida cristã, está nesse aprofundamento teológico. Quando a gente está falando de teologia aqui, a gente está falando de estudo da teologia a partir das Escrituras, que é a base da teologia, é as Escrituras. Então, nós caminhamos nesse estudo teológico acompanhado da palavra. Aqui é onde está toda a estrutura teológica, as Escrituras. Então, eu quero ser um cristão melhor. Eu quero desenvolver uma comunhão melhor. A partir de quê e de qual meio que eu desenvolvo isso? A partir do conhecimento verdadeiro das Escrituras. Então, a minha vocação, ela se desenvolve como? A partir das Escrituras. A minha vida cristã se desenvolve de qual forma? A partir dessa realidade das Escrituras. Então, a teologia ela é muito rica, porque ela tem essas dimensões de preparo. O senhor tem quantos anos de ministério, pastor? Comecei a assumir o pastorado com 21 anos. Hoje estou com 29, 8 anos. O senhor tem desenvolvido esse hábito de estudo desde quantos anos de idade? Desde os 14 anos. Desde os 14. Eu estudo desde os meus 13 anos de idade, desde a minha primeira oportunidade de ministração. Naquele momento, eu ainda não tinha acesso a livros, a esse conteúdo. Não tinha alguém que fosse meu mentor. E o que eu usava como meio de estudo era folhetos de evangelização. Porque ali tinha a explicação do texto. Pequenos comentários, mesmo que uma questão evangelística, mas era o que eu tinha.
E isso trazia luz para assuntos que muitas vezes a gente não tem uma compreensão, porque há essa necessidade de um acompanhamento. Sim. Né? E a teologia, ela justamente faz isso, como o pastor Éder já falou. Ela sistematiza. Então nós temos compreensão sobre o que é o Espírito Santo, né? Dentro do campo da pneumatologia. Por quê? E como que nós vamos compreender melhor sobre a salvação, sobre o propósito de Cristo? A teologia, ela é muito rica porque ela traz uma compreensão do passado e também dos nossos futuros. Então aqui nós temos essa perfeita compreensão que deve fundamentar todos aqueles que são vocacionados cristãos em geral. Nós, através da teologia, nós temos essa visão do passado e temos também um olhar para o futuro. Muito bacana, é importante a gente falar sobre isso. Um outro ponto que a gente pode abordar também é que, a partir do momento em que a pessoa entende a necessidade e como será importante para a sua vida espiritual e para o desenvolvimento vocacional, ministerial da pessoa, ingressar numa escola teológica, numa instituição teológica, entra uma segunda questão muito importante, que seria: bom, eu quero fazer teologia, fui convencido pelos argumentos de vocês, mas agora em que instituição eu posso ingressar? Ou que critérios eu posso usar para que eu escolha uma boa instituição onde eu possa estudar teologia? É importante nós falarmos aqui que nós temos grandes instituições teológicas que gozam do nosso respeito. Eu, quando vou indicar para alguém que está desejoso de aprender, de estudar, a gente sempre indica algumas instituições que nós, por alguns critérios que nós vamos falar aqui, julgamos ser instituições respeitadas. Mas é importante porque uma coisa está atrelada à outra. Eu tenho desejo, eu quero estudar, mas aonde eu vou estudar? Que critério eu vou usar para selecionar uma boa instituição teológica? E aí, meu amigo João, o que você tem a dizer a esse respeito aí? Isso é uma questão muito importante, porque o estudante de teologia, ou aqueles que aspiram o estudo da teologia, primeiro eles partem de um fundamento. Como nós já observamos, o porquê eu estou estudando. Então ali ele encontra a razão. Segundo, todos aqueles que aspiram a esse conhecimento teológico, essa busca desse conhecimento teológico, eles pertencem a uma denominação, a uma confessionalidade. Então, se eles buscam melhor compreender essas questões teológicas, um critério que deve ser muito bem observado primeiro é a confessionalidade da instituição que eles têm questão. Principalmente para aqueles que ainda não têm nenhum contato com a teologia. Porque isso, ao longo do tempo, isso nós vamos até falar em alguns pontos mais adiante do nosso bate-papo, sobre essas visões de algumas escolas teológicas. Então, primeiro, a gente precisa identificar a confessionalidade da instituição que nós estamos ingressando. Porque senão vai ser algo incompatível. Suponhamos o seguinte: é um jovem assembleiano que vai, e aqui os irmãos sabem, acompanham o bate-papo, os episódios, sabem disso, que a gente fala com muito carinho, muito respeito. Mas um jovem pentecostal, membro de uma Assembleia de Deus, vai ingressar numa universidade, numa faculdade ou numa instituição, num seminário, que tem uma confessionalidade que é incompatível com a teologia pentecostal. Isso vai dar choque, isso vai dar problema. Com certeza. Claro, todos aqueles que já acompanham o canal do Senhor sabem desse respeito e a importância do diálogo dentro da teologia. Nós não estamos aqui elencando isso. Nós estamos falando, primeiro, que para aqueles que fazem parte já de uma denominação, é muito importante ingressar em uma instituição que esteja de acordo com a sua missão, com os seus valores, com o padrão de confessionalidade. Então, essa abrangência do estudo da teologia pentecostal tem se desenvolvido bastante. E isso é muito importante, esse critério deve ser levado muito em consideração. Porque aquilo que se aprende e aquilo que se inicia quando se ingressa em uma instituição teológica, esse estudante levará para toda a sua vida e para todo o seu ministério. E todo aquele preparo que ele está tendo dentro de uma instituição, o fim não é somente ele.
mas ele também irá transmitir às outras pessoas. Então, obreiros se preparam, líderes se preparam, mas eles reconhecem esse valor da sua vocação, de transmitir então um conhecimento sólido. Então, isso é muito importante, de desenvolver essa compreensão ou essa iniciação teológica a partir de uma instituição que dialogue com sua confessionalidade, com seus valores, da instituição que você faz parte. Isso é muito importante. Com certeza. E além disso, eu queria também falar sobre duas coisas importantes dentro desses critérios. Eu quero escolher um lugar para estudar, pastor. Hoje, graças a Deus, a maioria das igrejas, das denominações, possuem os seus seminários ou seus institutos bíblicos ou até mesmo suas faculdades. São faculdades oficiais da denominação, do ministério. No nosso caso, aqui no nosso campo, nós temos o Instituto Bíblico Antioquia, que já está indo para o seu 4º ano, formando pessoas para servirem no reino de Deus. Então, fique atento a isso. Mas, dentro desses critérios, eu gostaria de listar duas coisas. Primeiro, quando você for escolher uma instituição teológica, observe se essa instituição está alinhada à ortodoxia bíblica, à ortodoxia doutrinária. Nós temos hoje, talvez você nunca não saiba o que eu estou falando aqui, mas à medida que você começar a estudar teologia, você vai chegar dentro desses assuntos. Mas existe um veneno na panela chamado liberalismo teológico. E esse veneno na panela tem seduzido, tem ludibriado, tem enganado e tem trazido um grande prejuízo para o reino de Deus. É muito importante que, ao se ingressar numa instituição teológica, você procure uma instituição que esteja de acordo com a ortodoxia doutrinária. Pastor, o que é esse nome aí? Ortodoxia doutrinária. Procure uma instituição que tenha valores doutrinários de acordo com o padrão bíblico. Porque se você entrar numa instituição que os valores, que os preceitos não estão arraigados nas Escrituras, que as verdades doutrinárias essenciais são negadas ou renegadas, fuja dessa instituição. Instituições que já não colocam a Bíblia como algo infalível, inspirada, inerrante, fuja dessa instituição. Caia fora. Eu não sei se essa é uma preocupação. Sou pastor, então acho que o exercício pastoral traz essa preocupação, essa responsabilidade. Mas se você está numa instituição teológica que descredibiliza os milagres que estão nas Escrituras, fuja disso. Isso é liberalismo teológico, não tem valor para nós que desejamos realmente usar a teologia como uma ferramenta para nós servirmos melhor. E aqui eu listo o segundo ponto. Então, vai procurar uma instituição teológica, veja o que essa instituição ela preceitua sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. Qual é a leitura que é feita do Novo Testamento? É uma leitura simplesmente racionalista? Fuja desse tipo de instituição. Segundo ponto. Procure uma instituição que forneça a você também, além do preparo intelectual, ela fomente em você um preparo espiritual, para que você possa servir no reino de Deus de forma prática. Então, procure uma instituição séria, alinhada aos preceitos doutrinários, da doutrina essencial da fé cristã, mas também procure uma instituição que tenha essa visão de serviço, visão de ser útil para o reino de Deus. Porque não adianta nada se a sua cabeça é intelectualmente inchada, mas no seu coração não há fogo. Não há uma disposição de você instrumentalizar tudo isso, canalizar tudo isso para servir no dia a dia da igreja. Nada adianta se só for para inchar a cabeça. Então é muito importante que você procure uma instituição que forneça a você
que fomente a sua visão, a sua perspectiva disso. O que você está aprendendo aqui é para que você use no serviço do reino de Deus. Senão, meu amigo, minha amiga, de nada adiantará. Você vai ter um preparo intelectual, mas aquilo não desemboca, aquilo não deságua em nenhum aspecto prático da sua vida. Não é isso que Deus quer. Exatamente. É muito importante, pastor, esse equilíbrio, como o senhor muito bem disse, de entender o propósito da teologia, alinhado a isso, não simplesmente intelectualidade. E isso é um dos diferenciais das instituições de linha confessional, principalmente ligadas aqui ao nosso público, que eu penso que seja a maioria, as Assembleias de Deus, de preparar pessoas vocacionadas, esse diálogo com a sua vocação. Equipar para servir. Exatamente. Que é como a gente já falou anteriormente, a teologia, ela não tem um fim no estudante, mas ela tem em vistas o diálogo que o estudante vai promover, como ele vai contribuir. Então, essa compreensão de, como o senhor disse, da ortodoxia, alinhada à espiritualidade, alinhada com nós, como bons pentecostais, a experiência, entendendo o valor da escritura, o valor da experiência, e não colocando a experiência acima da escritura, não, mas compreendendo essa eficácia desse diálogo. E isso eu tenho certeza que são pontos cruciais para preparar bons teólogos pentecostais que contribuam com sua igreja, com seu ministério e com a sociedade em geral. É isso aí, muito importante isso então. Então fica essa dica aí para você. Equipar, teologia, procure uma instituição que vai equipar você, preparar você para servir. Porque Deus conta com o nosso trabalho na sua obra, o reino precisa avançar. O terceiro ponto que a gente vai abordar aqui agora é que, à medida que eu entro num curso teológico, você percebe que a gente está indo por etapa, né? Tem um raciocínio lógico. Esse terceiro ponto, à medida que nós entramos num curso teológico, surgem desafios naturais da vida acadêmica. Qualquer curso que você entrar hoje para cursar numa faculdade, num instituto, ou seja lá qual for, você vai ter algumas demandas, algumas exigências, alguns desafios que automaticamente vão surgir. A vida acadêmica, ela tem os seus desafios. E eu gostaria de listar aqui, meu amigo, quais são esses desafios que essa pessoa que está nos assistindo agora, que vai entrar num curso teológico, poderá encontrar nessa novidade de vida acadêmica. Interessante e muito importante isso. Antes da gente necessariamente entrar aqui nessas questões com mais ênfase, hoje eu estou no meu 4º período da minha graduação em teologia. E claro que a gente fazendo parte de uma turma, a gente tem muito relacionamento com muitos alunos e ali cada um tem seus pensamentos, tem já a sua visão, mesmo que indireta, de alguns assuntos. E muitos entram ali com uma ansiedade muito grande. E nesses primeiros... É típico de estudante. Exatamente, a ansiedade. A ansiedade, ou como alguns teólogos classificam, como a juventude teológica, como a adolescência teológica. Então, essa ansiedade, muitas vezes gera naqueles que estão estudando compreensões erradas, até mesmo cerca de algumas questões que estão sendo trabalhadas durante a exposição do conteúdo teológico. Então, é muito importante, primeiro, quando nós entramos dentro de uma instituição teológica, nós entramos como alunos. Então, nós temos ali nossos mestres. E um problema, primeira questão que a gente arranca aqui, é esta ansiedade de querer logo desenvolver a sua visão teológica, de qual escola doutrinária que eu irei me pertencer, e ficar perdendo muito tempo em discussões tolas, que ao invés de produzir um diálogo, pelo contrário, gera uma controvérsia, gera muitas, até mesmo discussões, muitas vezes, em algumas aulas da nossa instituição, discussões que não têm fim. Porque ali não estão promovendo um diálogo. É muito importante o diálogo com muitas escolas teológicas, com muitas visões, isso é muito importante. Mas o que eu estou falando ali não são pessoas que têm sua mente aberta ao aprendizado, mas querem impor aquilo que eles acham que são verdade, e muitas vezes nos primeiros meses
ou nos seus primeiros períodos ali de graduação. Isso eu penso que seja um problema que seja totalmente prejudicial para a vida acadêmica e para a formação de qualquer pessoa. Sem dúvida alguma, realmente isso é uma realidade. Deixa eu dizer para você, você vai começar a estudar teologia e eu queria dizer para você que isso vai ser um processo natural. Põe uma coisa na sua cabeça, coloque uma coisa na sua massa encefálica aí, meu amigo, minha amiga. Você não descobriu a pólvora. Vá devagar, vá aprendendo. Existem pessoas que começam a estudar teologia e pensam, agora sim eu descobri o mundo. E não é assim. Né? Há um processo natural, realmente a gente vai caminhar, tudo tem o seu tempo de aprendizagem. Uma das coisas, essa ansiedade teológica que a pessoa acaba sentindo, é o seguinte: está no primeiro ano, já quer saber coisas do quarto ano, do último ano. Então vá com calma, usufrua deste tempo para aprender, para ouvir aquilo que você aparentemente contesta. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu acho interessante e que para mim foi muito importante compreender isso muito cedo, é que um dos grandes desafios que a vida acadêmica possui ao se ingressar numa instituição, ao começar a estudar teologia, primeiro, as muitas leituras que serão necessárias. E talvez você que está me assistindo agora não tenha o hábito de leitura. Quanto mais rápido você desenvolver esse hábito, melhor será para você, porque a demanda de quem estuda teologia é isso aqui, ó. É livros, é o hábito de leitura. E isso traz inúmeros benefícios. Eu me lembro agora do livro do pastor Altair Germano, O Líder Cristão e o Hábito de Leitura, onde ele vai apontar alguns benefícios que a leitura produz no indivíduo que tem este hábito desenvolvido. Então vamos lá, que eu lembro aqui agora de cabeça. Quem lê, quem consegue desenvolver esse hábito de leitura, consegue falar melhor, consegue desenvolver um raciocínio melhor. A demanda do curso de teologia fará com que você tenha o hábito de leitura. Você necessitará desenvolver esse hábito. Caso contrário, você vai ser mais um que vai parar no meio da caminhada. É interessante que, eu não sei se você tem acesso a esse dado, mas num dos livros que eu escrevi, falando sobre as 5 perguntas mais importantes da vida, num dos pontos lá eu fiz uma pesquisa do quantas pessoas, da quantidade de pessoas que ingressam numa faculdade, num curso superior e param no primeiro ano. Mais de 40% dos alunos que ingressam na faculdade, 40%, mais de 40%, desanimam no primeiro ano. E você, ao entrar num curso teológico, precisa ter isso em mente. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Se você não desenvolver o hábito de leitura, até porque o objeto de estudo da teologia enquanto ciência é a Bíblia, isso vai requerer de você leitura, além das leituras que você obrigatoriamente vai ter que fazer durante o curso. Então esse é um desafio que você vai ter que enfrentar. Uma outra coisa que eu julgo importante, que também desde muito cedo é importante você desenvolver: disciplina. Disciplina. Por que disciplina, pastor? Porque se o indivíduo não tiver uma disciplina de vida para ter o seu momento de estudo, para ter o seu momento de revisitar aquilo que foi falado em sala de aula, ter disciplina para ter um sistema de estudo, você não vai desenvolver como você poderia desenvolver. As suas potencialidades não vão estar plenamente desenvolvidas. Disciplina. Aluno indisciplinado
não vai para frente. Agora eu falo como pedagogo. Aluno indisciplinado não vai para frente. O aluno que pega lá o livro da matéria e aos 45 do segundo tempo, porque amanhã tem prova, aí eu vou lá, dou uma lida lá rapidinho e faço a prova. Você pode até tirar nota 10, mas a questão não é a nota em si. A questão é a aprendizagem, é você armazenar o conhecimento, é produzir um arcabouço teológico para que isso depois te sirva, a fim de que você sirva melhor. Então, essas duas coisas eu julgo imprescindíveis para um estudante de teologia. O hábito de leitura e a disciplina. Disciplina na vida espiritual também, uma disciplina de oração, disciplina de você ter uma vida cotidiana de oração, de leitura bíblica, de congregar, entendeu? Esse tipo de disciplina para que você seja um bom aluno e, acima de tudo, um servo de Deus melhor. Mais alguma coisa, meu amigo, que você quer dentro desse ponto? Não. É uma questão muito importante, pastor, esse último ponto que o senhor destacou, desse cultivo de vida devocional. Porque tem muita gente que ingressa dentro das instituições e perdem esse cultivo de uma vida devocional. Suas leituras, muito importante, como o pastor colocou, leituras de bons livros, porque isso constrói a formação de qualquer teólogo, isso faz parte. Mas se fica tão preso a essas leituras e esquece de revisitar diariamente, de cultivar essa vida devocional a partir do ensino das Escrituras. E todo o ponto é que todo estudante de teologia, a partir do momento que ingressa, assim, em nível alto, todos são cristãos. Todos são cristãos, a maioria, claro que existem também aqueles que não fazem parte disso. Mas é um princípio da vida cristã, esse cultivo da vida devocional, porque é a oração que irá te sustentar, é a oração que irá dar base para a sua vida. E o importante ponto é a humildade, desenvolver humildade, saber reconhecer, saber ouvir. Porque tem muita gente, pastor, isso é um problema. Tem muitos jovens que ingressam em uma instituição teológica e deixam de ouvir seus pastores. O meu pastor eu sei mais do que ele agora. Exatamente. Isso é um erro. Deixam de praticar ou de estar nos cultos de ensino. Desvalorizam isso. Professor de escola dominical, mas eu sei mais do que ele. Exatamente. Começam a ser muito críticos. Soberbos. E isso talvez também seja dos grandes problemas que não podem estar na vida de um estudante de teologia. Porque o seu primeiro contato com as Escrituras, o seu primeiro contato com a teologia e possivelmente o que despertou esse desejo em você foi ouvindo o seu pastor, foi estando presente na escola bíblica dominical. Então valorize isso porque eu tenho certeza que isso irá fundamentar e te fará ser um melhor e bom teólogo. Exatamente. Essa questão do cultivo da vida devocional é muito importante. Essa disciplina, as disciplinas cristãs, a prática dessas disciplinas cristãs, oração, leitura diária da Bíblia, jejum, congregar, isso é fundamental. Eu tenho uma frase que ela diz assim: ler sobre Deus não é o mesmo do que estar com Deus. Ler sobre a Bíblia não é o mesmo que ler Bíblia. Porque eu posso ler esse monte de livro que está aqui. E a Bíblia? Ler sobre Deus não é a mesma coisa que estar com Deus. Então, eu estou lendo ali sobre Deus. Isso não basta. Eu preciso ter uma vida diária de oração, esse contato com o Senhor. Isso é fundamental. A sua vida espiritual, preste atenção, a sua vida espiritual não pode ser árida. Se a teologia, se o curso teológico, se o preparo teológico não te leva a uma vida, a uma espiritualidade mais fervorosa, tem alguma coisa errada aí. Porque tem que ser o oposto. A vida, essa busca, esse estudo das Escrituras precisa produzir em você isso. Essa espiritualidade mais fervorosa. Então, guarde isso no seu coração. O maior referencial que eu tenho
na minha vida é o meu pai. Meu pai é um homem simples. 4ª, 5ª série de estudo. Mas meu pai sempre se dedicou à preparação. E embora nos cultos de ensino, quando eu não era pastor ainda, e eu ouvia ele em Tuverava, aqui em Garapava, quando ele foi pastor aqui, embora ele não desse um culto de ensino recheado de um conhecimento teológico, eu ficava ali para ouvir, para aprender. Hoje nós temos pessoas, você é analfabeto, sei mais do que ele. Essa petulância, essa arrogância intelectual, ela é infrutífera, até porque Deus, ele não tem nada a ver com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então, você está estudando, o seu pastor sabe menos do que você, o professor de escola dominical sabe menos do que você, esteja ali para aprender, porque há alguma coisa que Deus quer te ensinar através dessa pessoa. Esteja sempre pronto para ter um coração ensinável, porque isso aí é fundamental. Só um elemento. No nosso livro Aprendiz de Teologia, eu faço um destaque muito importante. A necessidade, novamente, apontando esse equilíbrio. Porque a gente deve caminhar sim com a teologia. Devemos caminhar com a teologia. Mas nós sempre devemos ser movidos pelas Escrituras. A partir das Escrituras nós compreendemos a importância disso que o Senhor colocou. Desse respeito, desse alinhamento teológico entre o seu conhecimento e a sua igreja, o seu pastor, o serviço. Tem muita gente, muito estudante, que sabe tudo sobre o pensamento de teóricos, dos principais teólogos sobre os assuntos, mas, infelizmente, isso é assustador, mas existe, não sabe nada de tudo isso. Exatamente. Infelizmente. Eu me lembrei agora do livro do pastor Jack Dare. Eu não sei se é um livro Surpreendido pelo Espírito, mas ele conta, ele era professor no seminário dos Estados Unidos, no seminário de Dallas, e ele conta no livro uma experiência de que ele chamou, era a banca de doutorado, e um aluno iria passar por essa banca para ser avaliado. E ele fez uma pergunta simples para o aluno: me cite um versículo da Bíblia que comprove a divindade de Cristo. Aí o aluno, que estava diante de uma banca de doutores, de doutorado, ele começou a conceituar a divindade de Cristo. E aí o professor interrompeu, ele disse: não, mas não é isso, eu não quero saber o conceito teológico. Eu quero que você me dê um versículo que comprove a divindade de Jesus. Cite um versículo. E o professor, o Jack Dare, ele fala que o aluno, doutor, passando pela banca de doutorado, não conseguiu achar um versículo que comprovasse a divindade de Jesus. Não sabia. Ele sabia as definições teológicas, ele sabia o conceito teológico, mas ele não sabia um versículo que corroborasse a divindade de Cristo. Ou seja, dentro disso que você está falando, é justamente isso. Eu compreendo todos os conceitos teológicos, eu tenho uma visão teológica da coisa, mas não conhecem o texto, a palavra. E aí é um grande perigo isso. Agora, alinhado a isso, João, nós temos aqui um ponto para abordar também. Falando um pouco dessa questão da teologia como uma ferramenta que deve ser um instrumento prático a serviço da igreja. Eu costumo dizer que há duas formas de fazer teologia. Duas formas de fazer teologia. Você pode fazer teologia a partir da igreja. O que é fazer teologia a partir da igreja? É eu estar inserido numa comunidade de fé. É eu fazer parte de uma comunidade de fé. E a partir dessa realidade prática de vida cotidiana, de vida diária, de vida prática na igreja, eu vou produzir a teologia. E há um segundo tipo que eu particularmente respeito quem pensa
ao contrário, mas eu particularmente julgo muito perigoso, algo pernicioso até, esse segundo tipo de fazer teologia. Qual é, pastor? É fazer teologia fora da igreja. E quando eu falo fora da igreja, é o tipo de teólogo que já não congrega mais, ele faz teologia a partir de uma torre de marfim. Ele já não consegue mais ter o cheiro de ovelha, ele já não consegue mais estar inserido dentro de uma realidade prática da igreja, ele está distante. Eu sei que algumas pessoas possuem uma chamada para viver, para produzir teologia a partir da academia, mas mesmo esses precisam estar em contato com a igreja, porque a teologia, na minha perspectiva, dentre os muitos aspectos benéficos que ela tem para o indivíduo, ela tem esse papel fundamental, preponderante, de fazer com que ela seja um instrumento a serviço da igreja. Então, é fundamental nós fazermos teologia a partir da igreja, inserido nesse contexto aqui, a partir das demandas que surgem aqui. Porque é esse tipo de teologia que eu vejo os apóstolos fazendo. Eu não vejo os apóstolos isolados da igreja, fora da igreja, produzindo teologia. Eu vejo Paulo produzindo a sua teologia a partir das demandas que surgiam em Corinto. Então vamos trabalhar sobre os dons? Vamos! Mas a partir do quê? Está acontecendo uma dificuldade na igreja em Corinto. Vamos a partir disso então mostrar para eles. Eu vejo Paulo organizando teologicamente, doutrinariamente a ceia, regulando a ceia do Senhor, a partir de um fato que estava acontecendo na igreja. Eu vejo João nas suas epístolas, e inclusive no seu evangelho, produzindo uma teologia a partir da vida da igreja. O evangelho de João, para quem não sabe, ele, diferente dos sinóticos, é um evangelho que foi produzido para combater uma heresia de um camarada que estava se infiltrado dentro da igreja por nome de Serito e que estava proclamando que Jesus não era divino. Ele questionava a divindade de Jesus. Em resposta a essa erva daninha que estava penetrando dentro da igreja e contaminando a igreja, João produz o seu evangelho. Na sua terceira epístola, que leva o seu nome lá de João, ele vai combater a síndrome de Diótrefes. Diótrefes quer ter a primazia. Então, ele quer ter a primazia na igreja. Aí ele escreve aquela pequena epístola. Ou seja, eu vejo os apóstolos produzindo um tipo de teologia a partir da igreja, não fora dela. E eu fico muito preocupado com esse tipo de teologia que está sendo produzido. Que é uma teologia de um camarada que está fora da igreja. Congrega na onde? Não tem pastor. Não tem pastor. E eu torno a dizer, até os professores que militam na academia precisam também estar inseridos dentro desse contexto da igreja. Isso é de fundamental importância. Eu não sei se eu estou equivocado, se você concorda, meu amigo. Sim, pastor. Isso é um ponto muito importante, que tem visto até o que a gente falou, que muitos se tornam arrogantes e desprezam a autoridade do seu líder, daqueles que o lideram. E a partir disso, precisamos compreender primeiro o objeto de estudo da teologia. Essa disposição. O que esse conhecimento tem em vista? Como eu vou poder contribuir? Como eu irei reproduzir esse conhecimento? O pastor elencou muito bem como os apóstolos desenvolviam e aplicavam a realidade do seu conhecimento. E isso é muito importante. O seu conhecimento, o que eles aprendiam, eram aplicados à sua realidade. O ponto de partida, de aplicação, era a sua realidade. Então vamos lá. Hoje nós vivemos em um século que tem muitas questões necessárias. Surgem questões de teologia de gênero. Demandas dessa era pós-moderna. Demandas necessárias, demandas pastorais. Demandas pastorais. Então, o teólogo precisa ter em vista essas questões pastorais em seu diálogo. O teólogo Kevin Van Hoosen produziu 2 livros muito eficazes que vêm de encontro a isso.
primeiro é o pastor como teólogo público. E o segundo livro lançado agora pela editora Ultimato, que é Tornando-se um Pastor Teólogo, onde ele pontua muito bem estas questões do papel da teologia em sociedade, aplicado à realidade, a essas necessidades. Então, o que o pastor considerou muito bem define isso. Aplicar esse conhecimento a essa realidade em que vivemos. Trazer as aplicações da verdade do conhecimento, da verdade das Escrituras para a nossa realidade. Porque quando nós temos em vista isso, nós desenvolvemos aquilo que Deus ortogou para a igreja. Exato. Porque, pastor, o senhor muito bem relatou, tem muitos irmãos que pertencem à igreja que não têm compreensão ou não tiveram oportunidade de sentar em uma academia, de estar presente, e o que eles têm acesso é o que está produzindo na igreja, aquilo que está sendo instruído, aquilo que está sendo ensinado. Então, meu irmão, você que estuda teologia, você que está ingressando teologia e que muitas vezes você acha que você está acima do seu pastor, porque você tem um grau de formação acima dele, mude essa visão. Mude essa visão. Dialogue com o seu pastor, o auxilie, porque muitas vezes ele não teve essa oportunidade de estar sentado numa academia, mas a função pastoral dele ele desenvolve com muita excelência. E junto àquilo que Deus preparou e que te deu condição e que te vocacionou, você pode auxiliar nessas questões e trazer a realidade desse conhecimento à prática. Então, aplique a realidade do seu conhecimento ao seu tempo presente, dialogue com o seu pastor, com a sua igreja, e eu tenho certeza que isso será de importância crucial para o desenvolvimento da igreja e você somará para os seus irmãos que fazem parte do corpo de Deus. Aos pastores que nos assistem, nós temos um livro também, antigo, eu acho que nem sei se ainda está disponível na CPAD, mas o nome do livro é Manual do Pastor Pentecostal, onde num dos capítulos vai ser abordado esse aspecto do pastor como mestre. O pastor, essa função de teólogo, essa teologia construída a partir da vida diária da igreja. Isso é fundamental. Agora, meu amigo, antes da gente já caminhando para o fim, falando um pouquinho sobre esse mito que existe, esse tabu, esse preconceito que existe em relação à igreja. Será que teologia produz frieza espiritual? Quem já ouviu isso? É impossível que você, se você é um crente pentecostal, provavelmente em algum momento você já ouviu isso. Eu já ouvi centenas de vezes. Algumas vezes até como indireta para mim mesmo. Infelizmente tem pessoas assim. Sabe o que mais me intriga? O que mais me intriga é que muitos usam esse tipo de argumento como pretexto, como justificativa da sua preguiça em estudar. Aí ele quer justificar que ele não estuda ou não gosta de estudar, e aí tenta apontar isso. Frieza espiritual, porque os teólogos são frios. Historicamente, no meio pentecostal, esse tabu foi construído a partir do próprio contexto em que o movimento pentecostal surgiu. Porque o movimento pentecostal surgiu num contexto de liberalismo teológico nos Estados Unidos da América. Então, o que estava acontecendo nos Estados Unidos? A onda daquela época era o liberalismo teológico. Já não se acreditava mais que a Bíblia era inspirada, os milagres estavam sendo explicados à luz das ciências. Então havia um descrédito muito grande em relação à Bíblia Sagrada, aos pontos que exigiam fé para se entender na Bíblia Sagrada. E nesse contexto de liberalismo teológico, os pentecostais surgem, num primeiro momento, sendo fundamentalistas, lutando contra essas concepções equivocadas, heterodoxas, e isso foi importado para o Brasil. Então, essa construção desse preconceito vem daí. Nós percebemos que ainda há resquícios, embora, como eu disse no início, está
à medida que o tempo passa, sendo diluído. Mas ainda nós encontramos isso, que a teologia produz frieza espiritual. Não, se estudar, olha lá, vai perder sua fé. E aí, meu amigo? É isso mesmo? Isso é uma questão muito crucial de discussão. Primeiro, a gente precisa compreender o que muita gente hoje entende por espiritualidade, para a gente começar a entrar nessa questão. O que essas pessoas entendem por espiritualidade? Segundo ponto, se realmente há esse critério de que a teologia promove esse esfriamento espiritual, como muitos definem, há algumas questões que devem ser discutidas. Primeiro, a verdadeira espiritualidade à luz das Escrituras, nós compreendemos muito bem quando Lucas começa a produzir e demonstrar o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo lá em Atos, que nós podemos também, uma das definições de Atos que nós podemos aqui classificar é como atos do Espírito Santo. Então, a verdadeira espiritualidade é justamente parte deste equilíbrio. Reconhecimento do enfoque do Espírito Santo ligado à nossa vida cotidiana. Ok. Um ponto crucial. Um ponto muito crucial. A teologia, ela abre justamente esse espaço para compreendermos a divindade de Cristo, as ações e obras do Espírito Santo. E a partir dessas compreensões, nós vamos enxergando como a teologia trabalha e contribui para uma verdadeira espiritualidade. E o que a define essa verdadeira espiritualidade? O conhecimento teológico, ele é muito importante dentro dessa questão, porque... Fala mais perto do microfone, por favor. Isso. O conhecimento teológico ele é muito importante nessa questão, porque ele, trazendo essa visão, esse conceito do Espírito Santo, ele trabalha, ele reformula a visão de muitos acerca da sua comunhão, a forma como enxerga esse aspecto do Espírito Santo aplicado à igreja. Então, um livro muito interessante do Rick Nannes, Pentecostal de Coração e Mente. Ele trabalha muito bem essa questão até mesmo da origem do pentecostalismo e dessa linhagem da intelectualidade e esse diálogo promovendo uma espiritualidade. Então, Lucas deixou muito claro como o Espírito Santo contribuiu para o crescimento da igreja. Então, um ponto crucial da verdadeira espiritualidade se liga ao crescimento da igreja. Por quê? A partir de um ensino verdadeiro das Escrituras. Então, através de que vem o crescimento da igreja? Através do ensino fiel das Escrituras. Atos 2, o Espírito desce, pessoas são revigoradas, Pedro prega, alma se converte. Isso é um importante fundamento, não sei se o senhor concorda com isso, mas isso é um importante fundamento da verdadeira espiritualidade. Sim, com certeza. E eu penso que esse argumento, pseudo-argumento, de que teologia produz frieza espiritual, ele é equivocadamente, ele está errado, ele está equivocado basicamente em dois aspectos. Primeiro, teologicamente, e segundo, historicamente. Historicamente, vamos começar por esse equívoco histórico desse argumento. Estudar teologia produz frieza espiritual. Esse argumento está equivocado, em primeiro lugar, historicamente. Por quê? Porque se você fizer uma análise, se você estudar os avivamentos que já aconteceram no decorrer da história da igreja, você se espantará que, na maioria das vezes, os avivamentos surgem a partir dessa busca, dessa sede de estudar as Escrituras. O próprio movimento, o próprio resgate das doutrinas pentecostais com Charles Spurgeon, lá em 1901, aconteceu onde? Numa escola teológica. À medida em que ele e os seus
poucos alunos, 20 alunos, estudaram o livro de Atos e chegaram à conclusão que o batismo no Espírito Santo possuía como evidência física inicial falar em línguas, eles começaram a buscar. E na vigília do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, aquela jovem chamada Agnes Osman recebeu, dentro de um instituto bíblico, dentro de uma escola bíblica Betel, o batismo no Espírito Santo. E a partir daí incendiou uma nação e o mundo. Então, olha só a ignorância desse argumento. E eu poderia citar aqui, inclusive, o avivamento no país de Gales. Aqui a nossa igreja, o pessoal que nos acompanha, tem aí no nosso canal no YouTube, uma série de mensagens que eu ministrei aqui, que até foi transformado em livro. Coração em Chamas, aonde nós trabalhamos sobre avivamento. E houve um dia que nós trabalhamos só sobre histórias de avivamento aqui na igreja. Tem aí no YouTube, você pode assistir depois. O avivamento no país de Gales, ele é instrumentalizado através de um personagem principal, Evan Roberts, que era um estudante de teologia, que estava no seminário estudando. E ele é tomado por um sentimento do Espírito que vai contagiando as pessoas e que produz um mover espiritual numa nação. Então, esse argumento de que teologia produz frieza espiritual, ele é equivocado historicamente. Vamos pegar a Reforma Protestante? Vamos encarar a Reforma Protestante como um sopro também de avivamento? Vamos definir assim? Quem era Martinho Lutero? Um profundo estudioso das Escrituras, um professor de teologia. Vamos pegar o sistematizador da doutrina reformada, João Calvino. Quem era ele? Era um leigo? Não. Um estudioso das Escrituras. Então esse argumento, ele é equivocado historicamente. Teológica e biblicamente, não vamos nem questionar, porque nós temos textos bíblicos que mostram justamente o contrário. A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, ela tem o poder de produzir em nós um fervor, uma sede maior. A palavra, ela produz em nós efeitos extraordinários. Então, meu amigo, tire essa visão, porque estudar a palavra de Deus, estudar teologia, vai colaborar para que você, contribuir para que você tenha uma vida espiritual mais sadia, melhor. É isso, meu amigo? Muito bom essa abordagem histórica, porque dentro dessa compreensão de olharmos para a história e entendermos o surgimento desses avivamentos, nós observamos aqueles que são os precursores e esse alinhamento da intelectualidade dentro dessa questão. E eu penso que hoje nós podemos sim afirmar, dentro do que eu disse desde o início, que nós estamos vivendo um avivamento no nosso tempo, desse despertamento de muitas pessoas buscarem o ensino teológico, se fundamentarem melhor. Eu acredito num avivamento intelectual no nosso meio. Está acontecendo sim um avivamento intelectual, essa sede de querer aprender. Com certeza. Dentro das Assembleias de Deus. Sim. Jovens estão se despertando. Sim. E o mais interessante, os pastores estão investindo nessa formação. E isso eu penso que seja crucial, esse apoio, esse investimento. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É isso. Por fim, meu amigo, para nós então irmos para o último ponto aqui, nós queremos aqui incentivar você para que você acompanhe conteúdo de qualidade. Nosso objetivo aqui no canal é esse. Eu costumo dizer para o pessoal, para a equipe que a gente trabalha juntos e o pessoal que assiste, que a gente não faz visando alcançar muitas pessoas, embora isso seja muito importante.
a gente procura fazer com excelência, dentro das nossas possibilidades. Mas não importa se é um que vai assistir, se é 50 mil, se é 1 milhão. O nosso desejo é levar o conteúdo sadio. E também colaborando com isso, gostaria de indicar aqui a página no Instagram do Pentecostal College. Então tem muita gente que está nos assistindo aí. Você que é pentecostal, acompanha e entre no Instagram agora. Você pode também seguir o meu Instagram, o Éder F. Moreira. Você vai encontrar lá um conteúdo abençoado. Também no Instagram do João. Como é que está o seu lá? João Antônio Silva. João Antônio Silva. E também o Instagram do Pentecostal College, que você vai encontrar conteúdo abençoado, além também aqui do canal no YouTube, né? Isso é muito importante. E também para ajudar você, nós vamos encerrar aqui falando sobre, eu fiz aqui uma pequena lista, e o João também tem a lista dele, dos teólogos que nós admiramos. Eu quero começar por você, meu amigo. Quais são os teólogos que você admira, que você pode aí também indicar para o pessoal que está nos assistindo? Muito bom, pastor. Eu fiz uma lista aqui também, porque é muito importante nessa caminhada teológica, como o pastor Éder já falou, da importância desse cultivo de vida de leitura. Nós temos bons referenciais em áreas da teologia que possam complementar isso. Dentre muitos teólogos estrangeiros e brasileiros que me ajudam nessa formação teológica, porque eu também sou estudante de teologia, estou me desenvolvendo, buscando. Muitos foram cruciais e estão sendo cruciais para essa visão teológica de alguns assuntos. Entre eles, Clyde Gomberg, ali com um teólogo especialista na questão doutrinária dos evangelhos, do Novo Testamento. Alinhado a isso, o teólogo sistemático Rodney Williams, que fez um clássico que é a teologia sistemática em perspectiva pentecostal, um livro excelente e muito importante. Também podemos citar hoje alguns outros teólogos que estão em evidência, entre eles, alinhando essa erudição pentecostal, James K. Smith, que lançou recentemente aqui no Brasil uma obra de referência que é Pensando em Línguas, onde ele dialoga sobre a respeito do pentecostalismo, alinhado a uma filosofia dentro de uma espiritualidade, valorizando a experiência. Um livro fantástico. Como também um ótimo e bom referencial teológico, N.T. White, que trazendo essa abrangência do Novo Testamento com muita eficácia. E também teólogos brasileiros, como Ernst Steinmeyer, uma referência na teologia sistemática para mim. Penso que seja um grande teólogo na área sistemática. Gutierrez Fernandes, um jovem também, mas muito promissor teólogo. Foi uma das minhas primeiras leituras, foram os seus livros. Me ajudou e me ajuda bastante nessa fundamentação. Podemos aqui também citar pastor César Moisés, erudito pentecostal, homem de Deus, servo de Deus, dialoga com essas questões do pentecostalismo, alinhada a essas vertentes doutrinárias. Outro referencial é pastor Clayton Pomeriung, comentarista das lições bíblicas desse trimestre. Então, nós temos bons referenciais. Dentro também cito o professor Reginaldo Cruz, que ao meu lado nós produzimos o livro Aprendiz de Teologia. Se você buscar o conteúdo do professor Reginaldo Cruz, você vai observar a profundidade e você verá também que ainda existe, e com certeza com muita expansão, existe profundidade teológica no pentecostalismo. Nós temos bons nomes e eu tenho certeza que o pastor Éder também tem bons nomes para si. Eu listei aqui alguns nomes que eu julgo muito importantes para nosso crescimento teológico, bíblico. Primeiro eu gostaria de começar com o saudoso pastor, teólogo, que eu tive o privilégio de ter como professor, pastor Antônio Gilberto. Seus livros, seus escritos, bem como os seus ensinos, são de um peso inestimável para a minha vida espiritual e para o meu crescimento bíblico teológico.
Pastor Antônio Gilberto tem muitas obras aí que você pode adquirir na CPAD. Você vai encontrar nos escritos do pastor Antônio Gilberto um homem que realmente se esmerou no ensino da palavra de Deus. Um homem com uma mente, quem conviveu com ele sabe. Eu até digo para as pessoas, quem teve o privilégio de ouvir, eu tive o privilégio de durante 3 dias ouvir o pastor Antônio Gilberto na Faetade aqui em Campinas, num curso que eu estava fazendo, e em sala de aula. E a mente mais privilegiada que eu conheci, e eu já conheci bons teólogos, mas a mente mais privilegiada que eu conheci foi o pastor Antônio Gilberto. Uma visão teológica monstruosa. Na verdade, o pastor Antônio Gilberto, ele tinha um conhecimento enciclopédico. O pastor Antônio Gilberto era um erudito. Ele não era um teólogo, ele era um erudito. O pastor Antônio Gilberto era de uma profundidade que talvez demore 100 anos para nascer outro como ele. Se Deus quiser forjar outro assim. Porque homens daquela estirpe não nascem toda hora. Então o pastor Antônio Gilberto, para mim, é o primeiro. Segundo, gosto muito de um pastor teólogo também, que é comentarista das lições bíblicas da nossa escola dominical, que é o pastor José Gonçalves, lá da Assembleia de Deus, no Piauí. Pastor José Gonçalves também, os seus escritos, ele lançou agora um livro, e já tem outro que está sendo preparado para ser lançado pela CPAD, mas o pastor José Gonçalves, ele tem uma capacidade de comunicar verdades espirituais profundas de uma forma muito simples. E eu gosto da forma como ele aplica as realidades teológicas. Então, pastor José Gonçalves é uma pessoa que eu indico. Se você puder, adquira os livros do pastor José Gonçalves. José Gonçalves. Às vezes a pessoa confunde com o Josué Gonçalves, que é o pastor lá da família. Mas esse é José Gonçalves, do Piauí. Vai valer a pena você adquirir os livros dele. Se você puder assistir mensagens dele no YouTube, faça isso. Também um outro que eu gostaria de indicar é um jovem teólogo, comparado assim com os outros que eu listei aqui, que é o pastor Silas Daniel. O pastor Silas Daniel, ele tem também colaborado muito com o meu crescimento teológico, e principalmente com esse último livro que ele lançou agora, que nós vamos indicar daqui a pouquinho. Um outro teólogo também que é extraordinário, se você não tem nada na sua biblioteca deste teólogo, vale a pena você ter. É um teólogo, agora falando dos estrangeiros, que é o Gordon Fee. Se você não leu nada do Gordon Fee, leia, vai valer a pena. Gordon Fee. Um outro também que eu gosto muito é o Dr. Craig Keener. Dr. Craig Keener também, os seus escritos são fenomenais. Coloquei aqui também Roger Stronsted. O Dr. Roger Stronsted é hoje um dos maiores especialistas de Lucas Atos, do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Vai valer a pena você também ler a produção literária do Dr. Roger Stronsted. Também Robert Menzies. Tenho aqui alguns livros do Dr. Robert Menzies, que é missionário lá na China, está lá e é pentecostal. Muito bom. Por último, Dr. Stanley Horton. Também já partiu para o Senhor, mas seus escritos também, sua capacidade exegética, que é uma área que eu gosto muito da teologia bíblica, exegese bíblica, Dr. Stanley Horton, fenomenal. Se você puder, adquira. Falando um pouquinho de livros, olha, eu quero indicar que nós separamos alguns livros, principalmente para incentivar os pentecostais a lerem cada vez mais. A fartura hoje, gente, de literatura pentecostal de altíssimo padrão. Altíssimo padrão. Se você puder adquirir, quero indicar esse aqui, ó. Teologia Lucana sob Exame, Roger Stronsted. Esse livro vai mexer com você. No Poder do Espírito, William e Robert Menzies. William era o pai, já faleceu. Robert Menzies, que eu citei aqui, livraço. Glossolalia ou Glossolalia, de Robert Menzies. Um livraço para você que quer entender um pouco mais sobre as línguas, falar em línguas. Esse livro aqui, que é pequeno,
Ele é pequeno no tamanho, mas é de um conteúdo gigantesco. O Batismo no Espírito Santo e com Fogo, Anthony Palma. Muito bom esse livro da CPAD. Esse livro aqui que a CPAD está relançando com uma capa mais atual, A Doutrina do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, Stanley Horton. Vale a pena você ler esse livro. Esse livro aqui também, que é pequeno, mas pensa num livro barato pela CPAD, mas de uma qualidade extraordinária. Falar em línguas, o maior dom? Fica a pergunta. Esse aqui que é um clássico, né? Esse livro aqui ajudou muito a estabelecer as bases da teologia pentecostal. A Teologia Carismática de Lucas, Atos. Roger Stronsted. Muito bom. Isso aqui vai ser um divisor de águas na sua vida. Esse aqui também que é um clássico, Pentecostes. Essa história é a nossa história. Tudo que um pentecostal precisa saber e conhecer, você se encontra nesse livro aqui, ó. Esse aqui do pastor Silas Daniel, falando sobre o batismo no Espírito Santo, é o melhor que eu conheço em língua portuguesa. O batismo no Espírito Santo e as línguas como sua evidência inicial, ou como sua evidência. Top demais, um livraço. Pensa num livro que vale a pena você adquirir. Esse do Dr. Craig Keener, O Espírito nos Evangelhos e em Atos. O que mais? Poderoso em Palavras e Obras, James Shelton, editora Carisma, muito bom. Por fim, para você que quer entender um pouco sobre hermenêutica pentecostal, o livro, esse gigante aqui, esse calhamaço aqui, ó. Hermenêutica do Espírito, lendo as Escrituras à luz do Pentecostes. Esses são alguns livros que nós trouxemos. Qual você trouxe aí, meu amigo? Bom, pessoal, quero compartilhar com vocês aqui alguns livros muito importantes e essenciais. Primeiro, esse livro do pastor Ezequias Soares, O Verdadeiro Ponto Pentecostal. Muito bom esse livro. Que foi o livro apoio, né, da lição trimestral da Escola Bíblica. Outro livro, Vozes do Pentecostes, do Vincent Simon. Esse autor ele já é muito conhecido pelo livro Século do Espírito, onde um brilhante historiador, um brilhante estudante da teologia pentecostal, da história, das origens da teologia pentecostal, leitura necessária. Outro livro muito importante, do Gutierrez Fernandes. Deixa eu só pontuar, esse livro é muito bom. Gutierrez Siqueira, aqui de São Paulo, é muito bom. Vale a pena acompanhar o conteúdo do Gutierrez. O capítulo em que ele trata sobre a questão das línguas estranhas por uma perspectiva psicológica é muito bom. Nesse livro ele traz uma introdução justamente o que é a teologia pentecostal. É um livro muito necessário. Seguindo a linha de pesquisa desse livro, ele lançou o seu segundo livro, que tem prefácio do Robert Menzies, que é O Espírito e a Palavra. Ele faz uma contextualização da hermenêutica pentecostal, essa contribuição, essas características. Outro livro que eu não tenho aqui, que eu não trouxe, que é em parceria que ele escreveu também junto com o Kenner Terra, que é sobre hermenêutica, um livro muito bom, necessário, editora Thomas Nelson Brasil. Experiência e autoridade. Exatamente, um livro fantástico, muito importante. Outro livro do pastor Valmir Nascimento. Esse é um livraço, inclusive, ó, olha como que é importante. Esse livro aí, nós vamos fazer aqui com os jovens da igreja que ingressaram na universidade agora, estão indo para o segundo semestre. Nós vamos fazer uma imersão dentro desse livro aqui. Vai vir um pastor que está preparando uma síntese, um resumo, mas vai abordar sobre os temas desse livro aqui com a juventude da igreja. Esse livro é muito necessário para o nosso tempo, para aqueles que estão ingressando em instituições de ensino. Esse livro vai te preparar e vai te fundamentar a conhecer inicialmente a cosmovisão pentecostal. Isso é muito importante, pastor. O diálogo que ele faz sobre a importância da intelectualidade, o que Cristo ensinou sobre a importância da vida intelectual, um livro necessário, importante. E finalizando aqui, esse livro... Esse é top, né? Esse é top. Revolução Protestante. Alistair. Exatamente. Um livro referência, um capítulo aqui na terceira parte desse livro, no tópico 15, ele fala sobre o pentecostalismo. Um capítulo muito rico e necessário, livro importante. Essas são minhas dicas e eu tenho certeza que somará para o seu crescimento.
para você observar como os pentecostais, como aquilo que nós cremos, pentecostais, tem alicerce. Então, não pense que você está alicerçando a sua fé ou a sua experiência em algo inócuo, que não tem base, que não tem fundamento. Nós temos base e é uma base muito sólida. Meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo. Que Deus abençoe. Foi um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Foi muito bom bater esse papo aqui com o senhor, com todos aqueles que estão assistindo. Amém. E continue acompanhando o pastor do canal o canal do pastor Éder. Tenho certeza que é um conteúdo muito profundo. Acompanhe alguns vídeos, desde o primeiro link que o pastor Éder me mostrou. Vi essa discussão, esse bate-papo. Tem até uma discussão muito interessante. O senhor falou sobre arminianismo aqui. Eu penso que vale a pena todos aqueles acompanharem esses vídeos. Além das mensagens, você será totalmente conhecedor, com muita excelência de assuntos teológicos. Hoje nós não temos desculpa para estudar teologia. Nós temos muito acesso a material gratuito e de qualidade na internet. Valorize isso. Eu tenho certeza que o canal do pastor Éder será uma ferramenta para o seu ministério, para a sua vocação. Amém. Deus abençoe você. Se puder, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, mande o link para alguém. Que Deus abençoe e edifique a sua vida e vamos juntos. Grande abraço, até a próxima.